4. Eu tenho meditado e pregado a palavra do Senhor, né, na Itália, e tem me incomodado muito aquilo que aconteceu, aquilo que Jesus fez e aquilo que as pessoas, ao receberem a palavra de Deus, fizeram. E esse texto é um dos textos que me turba o meu coração. Um texto que me chama a atenção, e eu queria chegar a esse nível, né? Mas às vezes a gente para pensar, Senhor, eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais para o Senhor, porque a gente trabalha muito, a gente faz muitas coisas, para tantas coisas aqui, olhando no terreno, né? Mas a gente precisa fazer mais no espiritual. Estamos fazendo, né? Mas eu gostaria de ler e depois comentar. João capítulo 4, do versículo 28, diz assim: quanto à mulher, deixou seu canto e foi à cidade, e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo que eu fiz, tudo que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? E então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Agora, do versículo 38, diz assim: eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Glória a Deus. Eu, na verdade, eu sempre fui evangelizar na rua, e até hoje eu estou procurando uma samaritana, estou procurando um Saulo, e eu gostaria muito de encontrar essa pessoa e evangelizar, né? Porque você olha, esse texto ensina muito a gente. Você está evangelizando, nós fazemos trabalho à noite lá, como a Irani falou, e você vê prostitutas, travestis em Milão. E você olha e diz: meu Deus do céu, que pena, né? Que pena. Por que isso, né? Coitado. Olha o que ele está fazendo. A gente olha o pecado da pessoa, né? E essa mulher estava cheia de coisas. Cheia de coisas. Mas a gente, quando medita nessa palavra, olha para a mulher samaritana. E os olhos de Jesus, eles vão muito mais longe do que nós vemos. Porque nós olhamos para a mulher samaritana e dizemos: Jesus fez todo aquele giro para encontrar essa mulher. E é verdade. Jesus mudou o caminho para encontrar essa mulher. Mas Jesus via os samaritanos salvos. Jesus já sabia que os samaritanos, ouvindo a palavra, iam se render a Cristo. Então, quando você está evangelizando uma pessoa, você não vê só aquela pessoa. Se essa pessoa se entrega a Jesus, se ela dá o seu testemunho, ela vai ganhar muitas almas para Cristo. E nós precisamos encontrar essas pessoas e evangelizar. E eu tenho feito perguntas a mim mesmo. E eu quero falar com a igreja é missionária. Aqui eu aprendi muitas coisas. Aprendi tantas coisas que de vez em quando eu estou numa situação falando, e eu lembro daqui, porque recebemos tanto, e a gente vai distribuindo, né? Mas muita coisa fica dentro da gente. E a pergunta que eu fiz para nós é: nós estamos fazendo missões? Nós estamos ganhando alma para Cristo? Porque nós estamos nos últimos dias. O pastor ministrou aqui, e nós estamos vendo guerras e rumores de guerras. Nós vemos pestes, nós vemos os princípios da palavra de Deus sendo quebrados, sendo desprezados. E o mundo vai entrar num caos. Mas a palavra não nos deixa, quem lê a palavra, quem teme o Senhor, não fica sem saber das coisas. Nós já sabemos o final da história. Porque Deus revela aos seus servos. Então nós estamos fazendo missões. Isso está no nosso coração, porque muitas vezes a gente está fazendo, mas não está no nosso coração. Estamos fazendo para agradar a homens. E nós precisamos receber um chamado e executar o chamado.
Nós somos enviados para a Itália para fazer uma obra lá. E como disse, é resistente, mas nós estamos lá. A igreja está aqui e está na Itália também. Existem igrejas lá que estão fazendo a obra, não só aquelas onde nós congregamos, mas muitas pequenas igrejas estão ganhando almas para o Senhor Jesus, né? Temos voltado ao primeiro amor. Sabe, quando eu me converti, eu confesso aos irmãos, que eu evangelizava até a polícia. Mas, com o tempo, a gente tem medo de chegar perto da polícia, né? O que eu via na frente, eu evangelizava. E hoje a gente fica assim, será que eu vou, será que eu faço? Por que não? Por que a gente não tem mais aquele amor, aquele primeiro amor? Porque a gente vê as circunstâncias, nós passamos por circunstâncias, e eu creio que muitos irmãos, a irmã deu um testemunho aqui, uma circunstância difícil. Quando é fora, a gente vai levando e vai enfrentando. Mas quando o problema é dentro, eu preguei muitas vezes Pedro. Eu estava lembrando aí, enquanto estava ministrando, os louvores acontecendo, e eu preguei muitas vezes, Pedro, você andou por cima das águas, Pedro. Aí você olhou para a circunstância, olhou para o mar, olhou para o vento, e você afundou, Pedro. E aí teve que gritar para Jesus te tirar da água. Só que daí, quando acontece com a gente, e aí, Pedro? E aí, Wilson? E aí? Mas graças a Deus, que nós afundamos, mas a boca estava fora da água ainda. E podemos gritar, né? A gente pode falar, não somos mudos. Nós podemos gritar ao Senhor. E graças a Deus, que a Bíblia diz que imediatamente Jesus pegou ele pela mão, né? Então nós gritamos ao Senhor. E o Senhor confortou o nosso coração. Eu tive uma conversa com um pastor lá, falei, meu Deus, pastor, a situação está assim, 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 né? Um pastor muito cheio da presença do Senhor, muito calmo, muito tranquilo. Ele falou, vem cá, Wilson. E conversamos, oramos e tal. Ele falou uma frase que ficou, para mim, mudou a minha história, a minha visão. Eu falei, eu estou passando por esse problema, pastor, dentro da minha casa, estou passando por esse problema. Aí ele falou assim, vem cá, eu vou falar uma coisa para você. Vamos dizer que você está com esse problema, está sentindo muito, está sofrendo muito, e teve uma doença, e você morre, certo? E daqui 5, 6 anos, a pessoa se converte, vem para o Senhor, entrega a vida para o Senhor, você podia estar se alegrando com ela, você está feliz da vida, testemunhando, mas você está morto. Aí eu fiquei assim, me assustou. Eu falei, é verdade, sabia que é verdade isso? É verdade. Então, nós estamos crendo no Senhor. Não preciso morrer para que a pessoa venha. É o Espírito Santo que vai fazer o trabalho. A pastora ministrou agora. O Espírito Santo está trabalhando, né? Mas, quem as pessoas dizem que nós somos? Porque em Atos capítulo 11, as pessoas de Antioquia diziam assim, eles são cristãos. Eles são parecidos com Cristo. Eles são pequenos cristos, eles se assemelham a Cristo. Então a nossa missão é ser parecido com Jesus. Porque se as pessoas veem isso, elas chamam a atenção delas. Não é nós sermos importantes, se parecendo com as pessoas, mas ser parecido com Cristo. Estamos impactando vidas. O Evangelho tem impactado vidas. O nosso Evangelho, o Evangelho que nós pregamos tem impactado vidas. Isso eu estou falando, irmãos, para mim também. Estamos discipulando. Quantas coisas têm acontecido? Pessoas que querem ser batizadas. Eu trabalho com ensino de batismos, né? E as pessoas, o pastor prega e a pessoa quer ser batizada. Então eu falo com o irmão Wilson lá. E a pessoa vem e começa em contato, e a gente vai dando aula de batismo, 2, 3 aulas de batismo, e já a pessoa se entrega ao batismo. Temos batizado muitas pessoas. E lá as pessoas batizam na igreja, na piscina, na igreja assim. E esse casal de italianos que a minha esposa falou, ele falou, não, eu quero ser batizado no rio. Aí o pastor falou, então batiza no rio, não tem problema. Portanto que seja batizado. Porque ele viu os batismos que a gente fazia naqueles vídeos lá. Eles estavam lá, eles viram a gente batizando. Eu falei, eu quero ser batizado pelo Wilson e lá. Eu falei, meu Deus.
Aí vai, faz 30, 40 quilômetros e vai lá para tirar a pessoa, né? Então, assim, Deus está fazendo. Nós precisamos discipular, nós precisamos evangelizar, né? Nós mudaríamos de direção para salvar uma vida? Muitas vezes nós andamos pela estrada, nós temos trabalho, nós temos tantas coisas. E você pararia o carro para ajudar uma pessoa e talvez falar de Jesus para aquela pessoa? Ou mudaria de direção para falar de Jesus para uma pessoa? Porque Jesus mudou de direção. Somos cheios do Espírito Santo? Aleluia. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu queria ministrar sobre o valor de uma alma. Tem um hino, né, que se canta, o valor de uma alma. É muito caro. O preço foi pago. E essa alma, Jesus morreu por ela. Essa alma gritava por água. Ela ia buscar água. Ela bebia essa água e por um tempo até saciava. Mas depois ela voltava ali. A água viva que lava a alma. Que é essa água viva que lava a alma? Quantas pessoas estão preenchendo as suas vidas com droga, com álcool, com prostituição, com política, com tantas coisas. E não enche, porque Deus colocou dentro de nós um espaço para Ele. E quem vai preencher é só a presença dEle. Nós não podemos. Essa mulher tinha uma sede natural. Ela foi buscar água, então ela trabalhava. Ela queria buscar água fresca, tirar do poço, lá do fundo do poço. E Deus conhece o coração. Jesus conhece, Jesus sabia o que estava dentro do coração dela. Ela estava buscando por algo, né? Não só água, o poço era fundo, então ela precisava ir lá do fundo para pegar água fresca. Tinha a corda, tinha o cântaro, tinha que estar com ela, porque sem aquilo, ela não conseguiria tirar água. Tem que levar um monte de coisas para poder pegar água. E trazer de volta. Não podia deixar ali. O calor do sol, a Bíblia diz que Jesus chegou ali ao meio-dia. Quanta luta, quanta dificuldade. Nós falamos de dificuldades e tem dificuldades na pregação do Evangelho. E Jesus disse, vocês serão odiados por causa do meu nome. Então, quando você fala de Jesus, as pessoas ficam tipo aquele pavão, né, que levanta as asas assim, né? Mas é a nossa missão. O Natal é a coisa para mim que me chama a atenção na Itália, é o Natal. Todas as casas com aquele Papo Natal, Papai Noel, tudo pendurado nas casas. E o Jesus, aonde está? Jesus está de fora. Jesus não entra. E é o Jesus que nós precisamos levar, é esse Jesus que nós precisamos levar para as pessoas. Esse Jesus tem que entrar nas casas, tem que entrar nos corações, tem que transformar as vidas. É só Ele que transforma vidas. É só Ele que muda a vida. Ele mudou a minha vida, Ele mudou o meu olhar. Eu olhava para as coisas, eu olhava para muitas coisas, e Jesus mudou meu olhar, mudou meu andar. Eu não ando mais por onde eu andava, a não ser para evangelizar. Mas ela tinha uma sede espiritual, essa mulher. Porque ela queria saber aonde se adorava. Ela disse, você é judeu? No versículo 9 diz assim, aleluia. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como, sendo o Senhor judeu, pede a mim, água a mim, que sou mulher samaritana? Como? Você é judeu? Ela sabia que ele era judeu. Como que você, sendo judeu, fala comigo? Então, às vezes, as pessoas querem que você fale com elas. Mas aí você está muito bonitinho. Eu não sou digna que você fale comigo. Talvez seja uma prostituta na rua, um travesti, e você vai falar com uma pessoa, e ela fala assim, mas você está falando comigo? Você está muito arrumado para falar comigo? Não, a gente precisa falar. A gente precisa ir falar. Jesus não olhou o fato que era samaritana. Jesus queria salvar, queria saciar a sede daquela mulher. E o que tem de gente com sede, você não tem ideia. O mundo está tentando beber água dessa vida que não muda nada. Então ele se preenche de coisas.
come das coisas deste mundo, e as coisas desse mundo não saciam nada, faz mal. Ela no versículo 19, ela diz assim, a mulher então lhe disse, agora sei que o Senhor é um profeta. Ela reconheceu que ele era judeu, depois ela reconheceu que ele é um profeta, porque ele desvendou algo dela. Ele conhecia o coração dela, ele conhecia o que estava dentro dela, o que ela estava procurando. Você é judeu? Agora, eu sei que o Senhor é profeta, mas falta ainda alguma coisa. Onde adorar? Eu sei que o Messias virá, ela diz no versículo 25. Eu sei que o Messias virá. Então ela conhecia, sabia de algo. O Messias virá. E Jesus se apresenta a ela. Está aqui, ó. Eu falo contigo. Eu que estou falando contigo. Então essa mulher dentro tinha uma sede natural e tinha uma sede espiritual muito grande. E há pessoas lá fora que ainda não conhecem Jesus, que têm essa sede. Eles estão esperando só que a gente chegue para ela e apresente esse Jesus. Que apresente o Messias, o Salvador do mundo, o único mediador. Aquele que pode saciar o vazio que está dentro dela. As pessoas estão vazias de Deus, cheias de coisas e vazias de Deus. Por acaso não será este o Cristo? Ela diz no versículo 29. Venham comigo, veja um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Não é ele por acaso o Cristo? Então ela reconhece agora que Jesus é o Cristo, é o Messias. E como ela vai crescendo em conhecimento, ela vai se entregando. Jesus vai descortinando as coisas que estão cobertas no coração. Jesus vai falando com ela, vai deixando ela falar, e vai falando com ela. Ela vai se abrindo. Muitas vezes nós chegamos numa pessoa e falamos, Jesus te ama, venha para a igreja, faça isso. Calma. Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Você é italiano, você é estrangeiro? Onde você mora? O que você faz? E vai conversando, e a pessoa vai se abrindo. Eu estou com um problema aqui, estou com um problema lá. Eu disse, mas eu conheço uma pessoa que é Jeová Jireh, é o Deus da provisão. É Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Deus que sara. É o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. É o Deus do impossível. E você vai apresentando Jesus para as pessoas. E as pessoas vão se rendendo. Irmão, que bom que você falou isso para mim. Eu orei para um rapaz, ele me pediu 100 euros. Estava em dificuldade na casa dele. Eu falei, eu trabalho em tal lugar, você vem e eu vou te emprestar. Eu te empresto 100 euros. Aí ele estava com cheio de problema, no meio da praça, perto da cidade, em Milão, mas no lugar que eu trabalho, cheio de gente passando assim. Eu falei, espera aí, você não pode só levar os 100 euros. Eu vou orar por você. E coloquei a mão na cabeça dele e comecei a orar. É um amigo de muito tempo. E sofreu tantas coisas e tal. E começou a chorar, me abraçou, não me largava mais. Eu falei, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Me abraçar, coisas pequenas. Você não precisa fazer tantas coisas, mas precisa fazer algo. Porque eu fui curado num abraço. Eu fui curado num abraço. E pessoas precisam ser abraçadas. A cura na aproximação, num aperto de mão, num abraço, numa palavra que você dá para a pessoa. Jesus falou para essa mulher e lançou uma palavra sobre a vida dela. A água viva jorrando. A água viva que é Jesus, ela está jorrando. Ela não está pingando, ela está jorrando. Jorrando quer dizer à vontade. É como um rio que está passando. Mas precisa beber dessa água. É preciso ter uma ação. Conhecer o dom de Deus, no versículo 10, Jesus fala para a mulher, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Se eles conhecessem lá fora, eles pediriam água, eles pediriam por Jesus, eles clamariam por Jesus, mas eles não clamam, porque muitos não conhecem, embora saibam que Jesus veio, que Jesus existe, que foi crucificado e ressuscitou, mas não conhecem o Jesus vivo, o Jesus que transforma vidas.
Então, se eles conhecessem o dom de Deus, eles gritariam: eu quero essa água, né? Quem beber da água, no versículo 13 e 14, quem beber da água. Então Jesus diz: quem beber desta água voltará a ter sede, é água natural. Mas aquele que beber da água que eu lhe der. Então a água não é pessoas que dão, é Jesus quem dá. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não fica só para um momento, não fica dentro de você só por um tempo. Por isso, muitas vezes, o nosso alto e baixo da vida, das situações que nós enfrentamos, essa água está ali, ela está ali. Aí, se você vai lá e bebe um pouquinho, você levanta de novo, né? Porque ela está jorrando. Eu quero beber, e você? Olha o versículo 15, olha que coisa tremenda. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Eu quero. Essa é o que Jesus, isso é o que Jesus quer que as pessoas falem. Eu quero. Jesus disse ao cego de Jericó: o que você quer que eu faça? Jesus sabia o que ele queria, mas ele disse: eu quero rever, Senhor. Eu preciso ver. E Jesus curou ele. Então, as pessoas precisam dizer: eu quero, Senhor. Eu quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede. Porque Jesus prometeu que quem bebesse essa água não teria mais sede. Essa água nós temos que levar para as pessoas. Nós temos que derramar sobre as pessoas. Nós temos que dar esse copo de água para as pessoas. Só que não para no copo. É contínuo. Essa pessoa recebe. Quarto, a água viva transbordando. Ela está jorrando, ela está transbordando. Deixou a velha vida, no versículo 28, eu li. Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: quando você recebe essa água, irmão, quando você recebe essa água, você recebeu. Tem muitos aqui que receberam essa água. Você não carrega as coisas velhas contigo, porque são pesadas. Aquele cântaro era todo dia para frente e para trás. Aquela corda é para frente e para trás, né? Mais o peso de novo, tinha que ir lá. Mais o sol na cabeça, porque ia num horário que não ia junto com os outros, tirar. Porque tinha muita vergonha, muita coisa carregando. Ai, o meu passado, ai, o que eu fiz, né? Eu tinha toda a cidade sabe da minha vida. Mas do momento em que a água viva entrou nela, o que os outros pensam não interessa. Eu quero saber o que Jesus pensa de mim. Eu quero saber o que Jesus fez na minha vida. Eu tive encontro com Jesus. Isso me chamou muita atenção, porque daqui em diante, essa mulher faz algo tremendo, maravilhoso. E é o que nós devemos fazer. O que Jesus fez na minha vida? Jesus mudou minha história. Eu pensava que era um cara bonzinho. Eu pensava que era um cara santo. Eu pensava que era um cara diferenciado. Até que me apresentaram esse livro. Até que leia a Bíblia. E aí, você vai descobrir que você não é tão santo assim. Aí você vai descobrir que você é tão bonzinho assim. Porque muitas coisas a gente faz para os outros com má intenção no coração. Com o desejo de receber de volta. Né? Mas Jesus mudou a minha vida. E Jesus mudou a vida a sua também. A água viva chegou na cidade. Aleluia. Aleluia. Quanta seca, né? Quanta seca em tantos lugares no Nordeste, muitas vezes. O Rio Grande do Sul, quando eu fiz o exército, não tinha água. Em tantos lugares não tem água. Né? Mas quando chega a água, é uma alegria. A água no deserto vale mais que ouro. Agora, essa água viva chegou na cidade. Porque ela podia ter, se não fosse uma água que transformasse, ia ficar só para ela. Ela ia se encher daquela água viva, mas e os outros? A água que Jesus coloca dentro de nós, ela transborda. Eu falo sempre, eu li alguém escreveu, né? Ninguém vai para o céu sozinho. Como que um egoísta vai no céu? Como que um egocentrista vai no céu? Se eu quero ir para o céu, eu quero levar minha família. Se eu quero ir para o céu, eu quero levar meus parentes. Se eu quero ir para o céu, eu quero levar meu amigo. Se eu vou para o céu, eu quero levar meus colegas de trabalho.
É por isso que eu evangelizo. É por isso que eu falo de Jesus. Né? Os discípulos, quando conheceram Jesus, eles foram buscar seus amigos. Um foi buscar o irmão, o outro foi buscar o amigo. Vem, o Messias está aí. Vem, Jesus está voltando, vem. O testemunho dela tocou o coração daquele povo. A água viva tocou o coração do povo. Versículo 40, disse assim, 40. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram que permanecessem com eles, e Jesus ficou 2 dias. Eles falaram antes, no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. O testemunho. O que Jesus fez na minha vida? Quando eu contar meu testemunho, vai tocar o coração da pessoa? Quando eu contar o que Jesus fez na minha vida, a pessoa vai dizer, uau! Então eu quero isso também para mim. Ou meu testemunho é triste, é toda uma vida triste, e depois aceitei Jesus. Não. O que Jesus fez depois que eu conheci Ele? Jesus coloca alegria no nosso coração, alegria no nosso rosto. Jesus nos dá, você olha e vê tantas coisas acontecendo e você continua evangelizando. Tantas coisas acontecendo e você continua pregando. Você continua dizendo que Jesus é bom, que Jesus ama, que Jesus está no controle de todas as coisas. A água viva preencheu o vazio do povo. Matou a sede. As pessoas estavam sedentas, mas não sabiam o que. Muitas pessoas bebem à noite, saem beber, elas estão com sede. Mas você sabia que é só a água mata a sede? As outras coisas vão provocando mais sede. Você vai bebendo e parece que está tudo bem. Mas você tem mais sede ainda, aí você bebe mais ainda. E no outro dia você bebe mais ainda. Mas a água mata a sede. E essa água aqui mata a sede da alma. Mata a sede de dentro. E é isso que nós devemos levar para o povo. Aleluia. Receba da água da vida. Anuncie a água da vida. Testemunhe da água da vida. Sacie-se da água da vida. Aleluia. Aleluia. E eu vou fazer mais umas perguntas para nós. Vamos fazer uma pergunta para nós. Quantas almas ganhamos em 2026? Quantas almas eu, Wilson, ganhei em 2026? O ano está aí em março, né? Estamos aí passando da metade de março. E quantas almas nós temos ganhado para Jesus? Né? Eu me faço essa pergunta. Se eu ganhar uma alma para Jesus, e a igreja onde eu congrego, são de mais ou menos 250 pessoas, as 300, não é essa que nós estamos agora, né? Cada ano eu vou ganhar uma alma para Jesus. Vai dobrando. Eu fico imaginando, fazendo conta na minha mente. 10 anos, tendo uma alma só. Uma só. Às vezes nós queremos ganhar um montão de alma. Jesus simplesmente vai conversar com uma mulher. Ganhar aquela mulher. Nós ganhar uma alma para Jesus, todos nós aqui. Vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando. Então eu preciso desse compromisso. Eu preciso falar de Jesus. Quem convence é o Espírito Santo. Mas eu preciso falar de Jesus. Estamos evangelizando? Estamos fazendo os discípulos de Jesus? Ou eles estão parecendo com a gente? Tem que pentear o cabelo assim, vestir a camiseta branca, calça branca, e aí todos com o mesmo uniforme. É isso? Não, não é isso. É ser parecido com Jesus. É ser discípulo de Jesus. Olhar para Jesus. Nossos vizinhos, colegas, amigos, parentes, já foram evangelizados? Você já falou de Jesus? O nosso coração queima pelo Evangelho e salvação de almas? Porque, irmãos, morreu, tem 2 lugares. E nós precisamos nos conscientizar disso. Né? Ali na Itália eu tenho trabalhado com as pessoas e falado disso. A coisa que mais me impacta no coração é uma família que nós evangelizamos e essa pessoa testemunhar
como a irmã testemunhou aqui, é uma irmã já conhecida há muito tempo, mas uma recém-convertida, chegar e subir e dizer, eu preciso falar, e chorar, e falar coisas pequenas, mas que Deus faz. Ela estava com 2 filhos num ponto de ônibus, uma chuva terrível e a cobertura era pequena. E ela chorava contando. Ela falou, vamos orar, como o Wilson falou lá no grupo, vamos orar para Deus parar a chuva, porque o marido não podia vir buscar ela, estava trabalhando. E a chuva estava molhando eles, e tinha que esperar o ônibus. Se deram as mãos e começaram a orar. E a chuva parou no instante. Essa mulher falou, meu Deus. Ela chorava contando. Não está falando de uma pessoa que se levantou, um coxo que andou, de um cara que ressuscitou. Ela está falando de algo que Deus faz no dia a dia. Deus faz no dia a dia. Aleluia. Falei, tem que experimentar. Testemunhou na igreja que nós estamos agora, não no domingo passado, no outro domingo, ela testemunhou que quando ela não conhecia ainda Deus, ela tinha o mesmo carro. Ela andou e foi na reserva, cara. Acendeu a luz da reserva. Aí, deu 500 metros, o carro parou na estrada. Aí o marido veio, trouxe gasolina, colocou a gasolina para ir para casa. Ficou parado não sei quanto tempo. Aí agora, recentemente, ela está com o filho do lado, indo, caminhando muitos quilômetros, e dá o sinal de reserva no carro. E aí ela conta que não tem o que fazer. Estou longe do posto, meu marido não pode vir buscar. Agora o que vamos fazer? Vamos orar. A mulher orou. Você acredita que ela chegou em casa? Ela chegou em casa, ela falou que não só isso. Ela desceu, deixou o filho lá, pegou e foi abastecer o carro e chegou no posto. Ele falou, como que pode uma coisa dessa? Se da outra vez eu não fiz nem 500 metros. Pô, Deus ouve a oração. E falou, nesses pequenos testemunhos, a igreja vai crescendo, pode acontecer comigo. Pequenas coisas, do dia a dia. Jesus estava andando da Judeia para a Galileia e passou ali por Samaria e conversou com aquela mulher. Você ainda acredita na salvação de almas? Eu estou falando para nós, estamos cumprindo o ídolo de Jesus? Jesus está feliz com o nosso posicionamento? Jesus estaria feliz hoje com aquilo que nós estamos fazendo? Estamos fazendo a vontade de Deus ou a nossa? Às vezes tem que parar. Às vezes tem que meditar. Às vezes tem que se perguntar. Estamos fazendo a vontade de Deus ou a nossa? Porque às vezes temos boas intenções. Mas Deus não quer assim. Cumpri a minha missão. Paulo disse, eu cumpri a minha missão. Guardei a carreira, guardei a fé. Né? E o que nós vamos fazer? Estou agradando a Deus ou agradando homens? Né, irmãos, eu faço essa pergunta para mim. Somos ainda uma igreja missionária? Temos falado aqui, essa aqui é uma igreja missionária. A igreja que nós estamos é uma igreja missionária. A igreja onde nós estamos, ela trabalha em Moçambique, ela tem trabalhos em Moçambique, na Índia, no México, no Brasil, por todos os lados. E o pastor, o dinheiro sempre manda. E os pastores agradecem, vídeos de pastores mandando para a igreja, agradecendo a ajuda. Trabalhos tremendos, né? Por causa da visão missionária. Temos dado um bom testemunho, isso faz a diferença. Faz a diferença onde nós estamos. Faz a diferença. Temos que dar bom testemunho. Aleluia. Eu estou com algumas coisas que estão fazendo, deixa eu achar aqui, que eu escrevi. O pastor, ele me tem usado muito, né? Aula de batismo. Sou responsável pela oração das 5 às 7 da manhã. Né? Discipulado. Evangelismo. Missões. Visita nas casas. Eu falei, pastor, as horas tem que aumentar, pastor. Tem que aumentar a hora do dia.
Mas graças a Deus, a gente vai encaixando, e quando dá para visitar, dá, e quando não dá, não dá. Mas a gente, graças a Deus, Ele vê na gente, eu só preciso de você. Eu preciso usar você. Não tem outro que tenha esse perfil. Tem pastores bons lá, mas não é evangelista. Tem pastores bons, mas não é missionário. Então não tem essa visão que chama a converter as pessoas, a falar de Jesus para as pessoas. Então ele me vê, sempre que me vê, quer fazer isso aqui? Meu Deus. Agora, ultimamente, falou isso. Tivemos um problema em Turim, e o pastor de lá saiu, e aí um pastor que tem 3 filhos também, quase da mesma idade dos nossos filhos, ele estava em Novara, começando um trabalho novo ali, só que é um pastor mais, e ele foi convidado para ir para Turim, e ele falou sim, na hora. Ele veio de Florença para Novara, e de Novara passou 2 anos, foi para Turim, e chamou a gente, e falou, vocês querem substituir ali em Novara? Eu não tenho outro. Só você pode ir, você quer ir? Eu vou conversar com a Irani, vamos orar, vamos conversar com a Irani. Conversamos, vamos fazer, vamos. Então nós temos o apoio deles, qualquer coisa, eles nos ajudam, eles ajudam financeiramente e tudo, mas pela graça de Deus, nós estamos ali em pouco tempo, como a Irani falou, desde dezembro, e tem sobrado, Deus tem dado graça, o dinheiro tudo pago, sobrando dinheiro, depositei na conta da igreja em Bolate, o dinheiro que está sobrando, para não carregar junto com a gente, para lá e para cá, Então Deus está fazendo, irmãos, nas pequenas coisas. Estamos a inovar. O principado e as potestades do Piemonte, que é a região de Turim, e aquela região ali, é muito forte. Mas o nosso Deus é mais forte. Jesus é muito mais forte. Irmãos, essa mulher, o testemunho dela ganhou uma cidade. O nosso testemunho. Eu não digo para você sair ali, mas o nosso testemunho muda a situação, muda o olhar das pessoas. Esses falaram assim no final do versículo: agora não é mais por causa do que você falou. Antes foi por causa do testemunho. O testemunho foi bom. O testemunho tocou meu coração. Só que agora eu tenho um encontro com Jesus. Agora eu tenho experiência com Jesus. O que nós temos que levar as pessoas é a ter experiências com Jesus. E as pessoas tendo experiências com Jesus, elas vão caminhar sozinhas, vão caminhar com Jesus. Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O que nós temos procurado fazer é fazer as pessoas dizer: Deus é o Deus do impossível. Ok, então experimenta Ele. No Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom. Então tem que provar que Deus é bom. Eu posso dizer para você que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus Ele tem todo o poder. Mas você não pode não provar isso. Quando a pessoa prova, é verdade o que você está falando. A palavra na tua boca é verdade. Então nós temos que levar as pessoas a ter uma experiência com Jesus. E a experiência com Jesus faz você sair do teu país de perseguição e chegar num outro país e continuar adorando Jesus. E continuar fazendo a obra. E continuar seguindo o que Ele nos ensinou a fazer. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a vossa paciência, eu agradeço as vossas orações. Nós somos sustentados pelas vossas orações. Porque muitas coisas têm acontecido. Mas Deus é bom. Deus ouve a oração e Deus atende. Deus é o Deus de perto e Deus de longe. E Deus atua na nossa vida. Muitas vezes nós pensamos, fracassamos. Muitas vezes olhamos para as coisas, a situação à nossa volta e queremos deixar tudo. Mas aí algo de novo é renovado e a gente continua. Nós estamos na Itália e continuaremos na Itália pregando o Evangelho às nações, porque as nações estão chegando na Itália. Não só o italiano, mas as nações estão chegando na Itália, e nós continuaremos a pregar o Evangelho a todos eles. Amém? Que Deus abençoe essa igreja. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela oportunidade,
Eu agradeço as vossas orações em nome de Jesus. Amém?